Bom, turma, então essa aula eu vou falar sobre análise de regime transitório para circuitos de segunda ordem, tá? Basicamente, é uma continuação do que nós vimos na aula de ontem, onde foi realizado ali um modelo para um circuito série, né, alimentado em corrente contínua, do tipo RLC. Então, naquele modelo, nós verificamos como ficaria a função da corrente em S, depois determinamos através dessa função os valores iniciais e finais, tanto para a corrente como tensão nos componentes, né? Só que fizemos isso de forma teórica. Nessa aula de hoje eu vou trazer aí uma exemplificação mais prática, através de alguns parâmetros de fonte, resistor, indutor e capacitor, para que possamos ter ali uma visão mais prática desse tipo de análise, tá? Então, para essa aula, teremos os seguintes objetivos. O primeiro é a apresentação dos conceitos sobre análise transitória de circuitos elétricos, tá? Bem como aí as aplicações. Levantamento da função no domínio da frequência já foi feito, né? Mas aqui eu trago a função no domínio da frequência para que nós possamos fazer a mudança ali dos parâmetros, né? Indutor, capacitor, resistor. Chegaremos numa função numérica no domínio da frequência complexa. E com essa função numérica poderemos então fazer de forma assertiva a transformada inversa de Laplace, tá? Realizando essa transformada inversa, chegamos numa função para o domínio do tempo. Depois, né, iremos determinar ali as equações temporais. Tendo a equação de corrente, iremos determinar as quedas de tensão. E aí partiremos da definição de cada um dos componentes. Então, eu tenho definição da tensão para o indutor, tensão no capacitor e tensão no resistor. São definições distintas, né? Mas a gente vai, partindo da equação da corrente, determinar o valor de tensão para cada um dos elementos de forma mais prática, né? Através de análise numérica. Tá? E essa análise será aí realizada através aí de componentes passivos reais, né? Valores que a gente pode encontrar aí para o desenvolvimento de circuitos práticos. Muito bem, então falando sobre conceito de análise transitória, temos que a análise transitória é utilizada para se verificar o comportamento temporal da tensão e da corrente, tá? Para majoritariamente, pelo menos, em circuito elétrico qualquer. Podemos verificar também, obviamente, se eu tenho uma função temporal para tensão e uma função temporal para corrente, se eu fizer o produto, né, das duas funções temporais, eu tenho o comportamento da potência, tá certo? Provavelmente vocês já viram, né, forma de onda para potência, potência média, né, seria lá potência ativa, né, potência reativa, potência aparente, né, já devem ter visto aí nas primeiras aulas. E essa análise transitória, né, é feita a fim de dimensionar dispositivos de proteção, focando aí em CEP, né, sistemas elétricos de potência, componentes semicondutores, daí eu falo de eletrônica analógica, como fontes, né, lineares, chaveadas, eletrônica de potência, que se utiliza de inversores, cicloconversores, choppers, dentre outros, tá? E componentes passivos também, né? Então, nós temos ali a potência que o resistor deve suportar, bem como a resistência, capacitância, o nível de tensão, né, que nós teremos sobre o capacitor,
corrente, indutância, né, no indutor. Temos que dimensionar parâmetros normalmente de tensão e corrente, né, para esse tipo de componente. Então, análise transitória é para isso. Eu pego o pior caso, né, e projeto todo o meu sistema em cima daquele pior caso. Por quê? Porque a tendência é que quando eu atinjo aquele patamar, né, aquele patamar ele não é perene, ele é transitório. Então, um ponto, se meu componente suporta ficar naquele patamar ali de forma perene e eu vou passar apenas por um ponto, então está tranquilo, né? Não vai ter nenhum tipo de problema para esse sistema ser dimensionado. Então, a análise transitória é a fim de dimensionar, basicamente, sistemas que terão algum tipo de distúrbio, algum tipo de oscilação em função do tempo, tá? Conforme o tempo passa, pode ocorrer algum desbalanço, alguma oscilação no sistema. Tá? Então, eu trago aqui já o exemplo numérico, tá? Nesse exemplo, eu peço para determinar a função da corrente e das quedas de tensão sobre os componentes passivos para o circuito abaixo. Então, o circuito dado é basicamente o circuito que eu utilizei para fazer a simulação, tá? Então, fiz uma simulação no PSIM. É uma simulação bem tranquila, tá, turma? Não tem muito segredo. Vocês vão pegar uma fonte, caso vocês queiram fazer. É uma fonte DC, um resistor, indutor, capacitor. Com o lápis no PSIM, vocês fazem a conexão série dos componentes. E conecta aqui um medidor de tensão para cada um dos elementos e um medidor de corrente em série. Então, é bem tranquilo, tá? A simulação desse circuito. Se eu pegar esse circuito e fizer um modelo em S, eu tenho aqui 10 sobre S, valor da fonte, 8 ohms no tempo, também é 8 ohms, né, no domínio da frequência. 10 mH equivale a 10 a segunda S. 10 microfarads equivale a 10 elevado à quinta potência, dividido por S. Tá? Então, aqui eu já fiz a formulinha para o capacitor, a formulinha para o indutor. Então, fica aqui em função de S. Para o capacitor, o S fica no denominador. Para o indutor, fica no numerador, multiplicando, e para o resistor não tem S. Então, esse é o circuito que nós iremos estudar. Estudar aí a resposta temporal. É um circuito simples, não tem muita complexidade, né? Circuito série, acredito que seja aí o circuito mais fácil de se identificar os parâmetros, né? Corrente é a mesma, pega a corrente, multiplica pelos elementos do circuito, se tem as tensões. Se eu quiser potência, é essa corrente vezes essas tensões, eu chego na potência. Então, bem tranquilo. Muito bem, então se eu pegar agora a função deduzida na aula passada, né? Na aula de ontem, nós fizemos ali o modelo para a corrente em S. Então, o que acontece? Se eu tenho o circuito fechado, surge uma corrente, né? Em maiúsculo, representa a corrente no domínio da frequência. Essa corrente deduzida era E sobre L, que divide S quadrado mais R sobre LS, mais 1 sobre LC. Tá? Esse 1 sobre LC era a frequência natural do sistema ao quadrado. Então, aqui a gente já tem, bater no olho nessa função de transferência, já dá para saber a frequência natural do sistema. E tendo a frequência natural, dá para se
determinar o coeficiente de amortecimento, né? Bem tranquilo também, conforme a gente viu na aula passada, tá? É a aplicação de fórmula simples, sem muito cálculo complexo envolvido aí, né? Então, você pega aqui o valor da fonte, ó, só substituir nos dados, o valor da fonte, 10, né? O valor da indutância era 10 mil, ficou 10 elevado a menos 2, faço aqui a divisão, R sobre L, o R é 8, né? Divido por 10 menos 2. Aqui, 1 dividido por LC, 1 dividido por C dá 10 à quinta potência, né? E o L, 10 elevado a menos 2 aqui. Então, realizando aqui os procedimentos de cálculo, chegamos em 1000 dividido por S ao quadrado, mais 800S, mais 10 elevado à sétima potência. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma função em S. Isso daqui lembra aqueles casos, né, que nós estudamos na semana passada. Então, eu queria determinar a transformada inversa de Laplace. Eu tenho aqui uma fração em S, que eu faço? Eu posso dividir isso daqui em frações parciais, né? Através da determinação dos polos e dos zeros. Os zeros aqui em cima, eu não tenho S multiplicando nada, né? Então, eu não tenho que calcular nada. Aqui embaixo, eu tenho que estabelecer os polos, né? Ou seja, as raízes para S. Então, eu vou pegar, tá, esse denominador e ir, na sequência, trabalhando ele para que eu possa determinar o valor desses polos. Conforme eu comentei anteriormente, né, eu tenho aqui ômega n ao quadrado sendo equivalente a 10 elevado à sétima potência. Então, se eu quiser definir essa frequência em radianos por segundo, faço a raiz quadrada de 10 elevado à sétima e tenho um sistema aí rápido, né, de dinâmica bem elevado, de 3.163,28 radianos por segundo. A gente vai ver isso daqui na resposta gráfica, tá? Vai compreender o quão rápido ele é. Se eu quiser definir o valor de zeta, eu sei que 2 ômega n zeta equivale a quem está multiplicando S, e no caso, que multiplica S é 800. Então, o zeta do meu sistema será 2 vezes o ômega n, que eu acabei de calcular, né? Vai dar um número, passo multiplicando para o outro lado aqui, o número calculado era 6.324,56. Quando eu divido 800 por esse número, eu chego em 0,1265. Então, o coeficiente de amortecimento está entre 0 e 1. Tá? Na aula passada, nós estudamos os casos mais simples, obviamente, né? Porque eu não quis entrar tanto na teoria de controle. Então, para zeta igual a zero, nós tínhamos um sistema senoidal, né? Como se a resistência, na verdade, fosse nula. E para zeta igual a 1, nós tínhamos ali uma exponencial deslocada no tempo. Então, nós tínhamos ali uma resposta já bem definida, né? Bastaria pegar aquela função temporal e substituir os parâmetros ômega n, zeta, né? Que a gente teria já a transformada realizada. Aqui não. Para uma faixa, né, de 0 a 1, nós não estudamos, então iremos fazer numericamente, até porque utilizando aqui dados numéricos se torna mais simples, tá? A compreensão. Portanto, para esse coeficiente calculado, né, nós temos um sistema que é denominado como sobreamortecido, tá certo? Então, ele vai, né, ele parte de zero, dá um pico máximo, vem para um pico negativo, daí ele vai oscilando, tá, até que
se chegue num valor, né, constante lá em regime permanente. Tá? Então, a análise transitória é justamente essa oscilação rápida que tem no sistema, esse balanço, né? Depois que está em regime permanente, é tranquilo, né? Vocês já fizeram vários estudos aí, várias análises de circuito em regime permanente. Aqui a gente está analisando essa balançada que o circuito tem por um curto espaço de tempo, tá? Por isso que a gente se utiliza, inclusive, da transformada de Laplace. Então, conforme eu disse, né, eu tenho que determinar os polos. Para determinar os polos, a gente pode utilizar Bhaskara, tá? Porque é um sistema de segunda ordem. Então, tem o S ao quadrado, mais 800S, mais 10 elevado à sétima potência. Então, basicamente, tem o menos B, né, menos 800, mais ou menos raiz de delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C, dividido por 2A. Então, aqui, se eu fizer essa conta, né, 800 quadrado, menos 4, 10 a sétima, eu chego aqui em 39,36, 10 a sexta potência, tá? Aqui eu tenho mais ou menos, então, o primeiro polo, né, que eu chamo de S1, seria menos 800, mas essa raiz negativa dividido por 2, portanto, eu tenho menos 400, mais J 3.136,88. Tá? S2, basicamente heteroxinal, né, Bhaskara, simples. Resolvo isso daqui, chego que o segundo polo vale menos 400, menos J 3.136,88. Tá? Então, aqui nós temos raízes complexas conjugadas. Né? Então, para sistemas com raízes complexas conjugadas, pode-se concluir que a resposta temporal será em função de seno ou cosseno, tá? Ou os dois. Tá? Normalmente se tem aí um sistema, né? Sistema oscilante, boa parte do tempo, né? Pelo menos desse regime transitório, né? A gente vai analisar por um determinado período, né? E dentro desse período tem bastante oscilação até que se entre ali numa estabilidade. Essa estabilidade é perene, tá? Então, por exemplo, fiz o cálculo para o circuito, esse circuito vai funcionar em 10 amperes, tá? Ele funciona em 10 amperes depois de estável, né? Mas até ele estabilizar, ele vai para quanto? Ele vai para 180 amperes. Puxa vida, 180 amperes? Será que todos os meus dispositivos suportam um pico de 180 amperes até estabilizar em 10 para ficar lá operando 24 horas por dia? Puxa, acho que não, né? 180 amperes é uma pancada forte para se estabilizar ali em 10, né? Então você tem 18 vezes, muita coisa, né? Então, se eu tiver um pico ali que seja de 20 amperes, puxa, 20 já é mais tolerável, né? Se for 15, 12, né? 11, ou se nem ultrapassar 10, né? Se eu tiver ali uma exponencial que vai crescendo, 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 chega em 10 e estabiliza. Né? É um tipo de resposta também que a gente tem para sistemas de controle. Normalmente, quando a gente tem, né? Quando a gente projeta para ter essa curva exponencial, se o sistema é segunda ordem, a gente entra no zeta crítico, né? Aquele sistema criticamente amortecido, que eu posso ter, quando eu tenho sistema de segunda ordem, eu posso ter exponenciais, né? Que são mais longas para estabilidade, e essa exponencial crítica seria exponencial que tem a resposta mais rápida e que faz com que o sistema não tenha nenhum sobressinal. Né? Então, se o circuito é para funcionar em 10 amperes, a corrente vai subindo, né? 1, 2, 6,
8,9, 9,8, 9,9, 9,99, 10. Chega em 10, tá? Mas vai para 11, 20? Não, não vai. Demora um pouquinho mais, mas estabiliza. Tá? Então, tem vantagem e desvantagem, depende da aplicação. Um pouco de sobressinal pode ser interessante para ter uma resposta mais rápida. Ou então é importante que o meu sistema, por ter componentes muito sensíveis, que ele não tenha sobressinal e ele pode demorar um pouquinho mais para estabilizar, que não tem muito risco para o processo, enfim. Tá? Então, essa análise aqui dos sistemas temporais, a gente faz muito com foco na aplicação prática, tá? Então, se eu tenho uma aplicação prática que permite um sobressinal, pode-se projetar para aquele sobressinal, tá? Porque daí a estabilização é rápida. Agora, se eu não posso ter sobressinal, eu mudo o foco, né? A gente projeta isso. Então, fazendo aqui uma reestruturação da função da corrente, tá? Os polos já foram calculados anteriormente. Então, com esses polos, eu posso estabelecer um polinômio do denominador por soma e produto. Tá? Então, esse era o polinômio inicial. Tá? Agora, se eu aplicar ali a regrinha soma e produto, eu tenho S menos o valor obtido como raiz, né? Como raiz ali os polos dessa função. Então, S menos 400, mais J 3.131, e aqui menos 400, menos J, né? 3.136. Então, nós temos justamente raízes complexas conjugadas, e eu posso fazer aqui uma reorganização, né, desses números. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho menos 400, menos 400, menos 400. Eu posso colocar S mais 400, entre parênteses, e S mais 400 desse lado, entre parênteses também. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais 400 aqui nos dois termos, né? Beleza, então ficaria um termo mais outro termo que multiplica um primeiro termo menos o mesmo segundo termo. Tá? Então, pela matemática, né? Se eu tenho, por exemplo, A mais B, que multiplica A menos B, tá? Entre parênteses, isso equivale a quadrado, certo? A ao quadrado menos B quadrado. Então, aplicando aí essa propriedade matemática, teríamos S mais 400 quadrado, mais J 3.136 quadrado, e realizando aí esse procedimento de cálculo, né, chegaríamos em S mais 400 quadrado, mais 9,8410 a sexta. Tá? Então, este carinha aqui, este polinômio, é idêntico a este. Daí alguém para e pensar, mas o que mudou? Por hora, nada, né? Eu só fiz uma reestruturação, eu reorganizei esse polinômio característico aqui da função, beleza? Então, soma e produto, pode-se notar que o valor real, olha só, real da frequência natural, tá? Ao quadrado da função para a corrente elétrica, né, seria 9,8410 a sexta. Por que disso? Porque, na verdade, eu tenho um S que soma 400 ao quadrado, né? Então, não é só S, é S deslocado em 400. Então, provavelmente, isso daqui vai se encaixar naquela propriedade do deslocamento da exponencial, né? Então, aquele S mais A, né? Tem a transformada de F1 de S, mas se eu tiver ali um F1 de S vezes uma exponencial, isso equivale
a Fão de S mais A, né? Aquela propriedade que estudamos do deslocamento pela exponencial. Então, minha função de transferência, minha função em S da corrente era essa inicialmente, tá? Agora, nós temos a sua equivalente, que é 1.000 dividido por este carinha aqui, tá? Esse carinha que foi reestruturado. Com essa função, nós podemos realizar, tá? Através da função da corrente reestruturada, podemos realizar a transformada inversa de Laplace. Tá? Então, mais uma vez a função, realizando aqui uma breve organização, né, desse parâmetro aqui. Aqui eu tenho 1.000, né? Se eu tenho ômega aqui embaixo, aqui em cima tem que aparecer o mesmo ômega. Então, o ômega seria 313, né, 688. Se eu fizer ao quadrado, eu chego nesse 9,84, 10 a sexta, tá? Então, aqui ômega n ao quadrado, em cima ômega n, aqui embaixo S mais 400 ao quadrado, constante, tá? Então, ômega n, S quadrado mais ômega n quadrado, isso daqui seria algo similar a um seno, só que com um deslocamento exponencial, certo? Então, eu faço a transformada inversa de Laplace, desse conjunto todo. Aqui eu tenho essa constante, tá? Essa constante que está multiplicando a função, ela fica de fora da transformada. Então, eu faço a transformada de Laplace só dessa função aqui. E chego, portanto, em uma corrente que equivale a 1 sobre 3,14, seno de 313,68t vezes a exponencial de menos 400t. Tá? Então, a corrente para esse circuito que eu coloquei como um circuito explicativo, né, para que vocês tivessem uma função da análise através de parâmetros práticos, né, parâmetros numéricos, resposta temporal para a corrente é essa. Se eu quiser desenvolver, né, essa fração, eu resolvo esse carinha aqui, ó, deixei de um outro formato, mas é equivalente, tá? Então, 1 dividido por 3,14 dá 0,318, apenas copiei o restante aqui da nossa função para a corrente. Beleza, turma? Entenderam aqui o procedimento para a corrente, para fazer a transformada, a reorganização, né, da função em S, depois o porquê eu isolei, coloquei essa constante aqui, né, mudei esse parâmetro, né, de 1.000 para 313. Ficou claro aí? Alguma dúvida nas passagens? Aqui, acho que foi tranquilo, professor. Tá, bom. Então é o seguinte, tendo essa corrente, a gente pode pensar na determinação agora dos parâmetros de tensão, né? Primeiro parâmetro, né, que eu coloquei aqui, seria a tensão sobre o indutor no domínio do tempo. Para determinar a queda de tensão sobre componentes passivos, né, que é o caso, o indutor, é necessário partir da definição teórica. Então, qual a definição do indutor? VL, né, VL de T, igual a L DI dt. Tá? Então, o que eu faço? O L eu já conheço, é constante. Faço a derivada da corrente temporal. Já determinamos no slide anterior. Então, eu pego a função da corrente, substituo o valor do indutor, tá? L é 0,01, corrente é tudo daqui, vou fazer a derivada dessa função em relação a t.
Aqui é um produto, né? Então, a gente cai na regra do produto, é um seno vezes exponencial. Faço a derivada desse seno, daí tem a regra da cadeia, né? Passa multiplicando esse ômega aqui para fora, no o derivada do seno é cosseno. Exponencial multiplica o cosseno. Daí eu tenho mais, né? Derivada da exponencial, caiu menos 400, então mais com menos fica menos. E eu copio o seno, tá? O seno da função aqui. Beleza, então a tensão no indutor é essa daqui, só que dá para reorganizar, né? Então, se eu fizer essa conta, 0,003 vezes 313 equivale a algo próximo de 1. Cosseno de 313,69t vezes a exponencial de menos 400t, que multiplica t, menos 1,27 seno de 313,69t exponencial de menos 400t. Então, posso evidenciar isso daqui na fórmula. Então, eu coloco aqui tensão no indutor, função do tempo, igual a exponencial de menos 400t, cosseno de 313,69t menos 1,27 seno de 313,69t dado em volts, ok? Então, essa é a tensão no indutor. Tranquilo? Fazer o seguinte agora, ó. Tensão no resistor e tensão no capacitor. Eu vou deixar aqui uns 10 minutos para vocês desenvolverem, ok? Então, quero que vocês desenvolvam a equação, né? É tranquilo, para o resistor e para o capacitor. Lembrando que no capacitor, resistor lei de Ohm. Capacitor é aquela definição, né? Corrente no capacitor igual capacitância derivada da tensão no tempo. Então, quero que vocês tentem aí esboçar a resposta, tá? Para esses dois componentes de forma teórica e daqui 10 minutos eu retorno para conversar aqui, para continuar aqui a explanação sobre essas funções aí, tá? Então, já já eu retorno aqui com vocês. Perfeito, professor. Professor, você pode botar a equação, o exercício de novo na tela? O indutor, você fala a tensão no indutor? Isso. Ok. Apareceu aí, né? Beleza.
Bom, turma, retomando aqui. O valor da tensão no resistor, ele vai ser calculado com base na lei de Ohm, né, conforme eu disse anteriormente. Então, aqui nós temos tensão na resistência, em função do tempo, é igual ao valor da resistência vezes a corrente temporal. Então, a resistência adotada para o circuito era 8 ohms, a corrente é de 0,318, seno de 313 t exponencial 400t, eu multiplico a amplitude apenas. Né? Então, a tensão será de 2,54 seno de 313,69t vezes a exponencial de menos 400t. Beleza? Todos chegaram nisso? Aqui foi, professor. Eu só não tinha o valor da resistência no caso, mas eu cheguei na mesma fórmula, substituindo a resistência por 8. Deu tranquilo. É, só multiplica a amplitude, né? Porque resistência é uma constante, o valor da função da corrente que vai mandar no comportamento da tensão no resistor, por isso que tem aquela história, né? Tensão no resistor é igual tem a mesma fase da corrente, né? Então, o que muda? A amplitude, mas a fase da tensão é igual à fase da corrente. Então, aqui da mesma forma, né? Se o comportamento da corrente é um seno amortecido, o comportamento da tensão vai ser também um seno amortecido, mudando apenas a amplitude. Tá? A amplitude da tensão, obviamente, sempre tende a ser maior que a amplitude da corrente. Eu não sei em casos de resistores abaixo de 1, o que sinceramente eu nunca vi em termos de aplicação prática. Pode-se ter resistor de 1 ohm, tá? Você pega o resistor unitário aí, você pode utilizar ele como espelho de corrente para medir no osciloscópio, tá? A forma de onda de corrente. A gente usa muito na área de eletrônica de potência, por exemplo, né? Você vai chavear uma carga através de um triac, por exemplo, tá? E esse triac, ele tem um recorte, né? Para tensão. Se a carga tiver comportamento indutivo, a corrente vai ser um outro formato. Eu quero ver a forma de onda da tensão e forma de onda da corrente. Então, eu utilizo um shunt de 1 ohm, né, que não vai impactar muito no comportamento da corrente no circuito, né, a tendência é que não gere grande impacto, e você consegue observar ali a forma da corrente independente ali da tensão que está aplicada, tá? Mas o osciloscópio, ele mede o quê? Tensão. Então, a gente utiliza esse resistor de 1 ohm, né, para vislumbrar a forma de onda da corrente. Seria uma aplicação que você tem uma resistência baixa, mas na maioria dos casos ela é um valor acima de 1, 10, 100 ohms, né? Eletrônica normalmente trabalha na ordem de quilo-ohms, então realmente é um valor que, ao multiplicar pela corrente, irá gerar um nível de tensão aí bem superior ao nível da corrente. E para tensão no capacitor, olha só, tensão no capacitor aqui é capacitância, tá? Aqui seria C, não é L, não. Então, a corrente no capacitor, em função do tempo, seria C, tá? Capacitância, que multiplica a derivada da tensão no tempo. Se eu quiser a tensão, eu faço o quê? Eu faço a integral de 0 a t da função da corrente, só que a função da corrente é uma função complexa agora, né? 0,318 seno de 313 exponencial de menos 400t dt. Se vocês pararem para pensar naquela aula de Laplace, foi a primeira aula, se não me engano, que nós tivemos de transformada de Laplace. Eu fiz, pela definição ali, a transformada do seno, né? E caía nisso daqui, porque pela definição de Laplace, né, integral impróprio, zero infinito,
era f de t, que era um seno de ômega t, vezes exponencial de menos st dt, né? Então, desenvolvemos aquela integral, daí você fazia duas por partes, passava o segundo termo da por partes para o outro lado, né? Estava subtraindo, passa somando, isola. Então, dá um trabalho razoável fazer essa integral aqui, entendeu? Então, por termos aqui uma integral de tensão muito complexa para essa resposta de senoide amortecida, eu vou preferir fazer uma análise mais simples, entendeu? Eu vou fazer a seguinte análise, ó, quem fez pela definição, ok, tá? Vamos ver se bate aí o valor. Eu vou utilizar a lei de Kirchhoff, tá? Para as tensões. Então é o seguinte, tensão no capacitor é a tensão da fonte, menos tensão no resistor, menos tensão no indutor. Se eu subtrair todas as quedas da fonte, eu tenho o que sobrar como queda no capacitor. Então, a tensão no capacitor seria a fonte, menos a tensão no resistor, esse daqui, né? É 2,54, acabamos de determinar, seno de 313, exponencial de menos 400t, menos exponencial de menos 400t, 1 cosseno, menos 1,27 vezes seno. Tá? Então, eu faço aqui esse procedimento de cálculo. Daí vai sobrar aqui, ó, o E constante, menos 1,27 seno, exponencial de menos 400, e aqui 1 cosseno, né, exponencial de menos 400 também. Esse seno aqui, né, ele acaba simplificando, como é menos com menos, que vai ficar mais, né, então 2,54 negativo, mais 1,27, basicamente sobra 1,27 negativo com o seno, tá? O seno com essa exponencial aqui. Então, eu simplifiquei, né, a função que vinha com o seno, sobrou isso. Eu posso evidenciar a exponencial e fica, portanto, a resposta aí para a tensão no capacitor como sendo tensão da fonte, menos exponencial de menos 400t, vezes 1,27 seno de 313t, mais 1 cosseno 313t, tá? Quem fez pela definição e chegou nisso daqui? Alguém conseguiu? Professor, eu não fiz desse jeito, não. Acredito que eu tenha chegado num resultado diferente mesmo. Tá. É que pela integral se torna bem mais complexo. Se você errar um sinalzinho ali, você perde toda a integral. Então, pode ter acontecido algo nesse sentido, tá? Mas sempre que vocês estiverem caindo num problema complexo, tem 2, 3 formas de resolver. Né? Você para e analisa. Vê aquela viabilidade, né? Aquele balanço custo-benefício, né? Puxa, qual que é mais rápido e vai chegar no mesmo resultado? A segunda opção, então vou por ela. Entendeu? Definição. Tá, pela definição, eu chego nesse resultado? Chego também. Só que eu eu fico carregando pedra, né? Eu não preciso carregar tanta pedra assim. Eu chego aqui na lei de Kirchhoff, faço uma substituição e logo, logo já estou na resposta. É mais tranquilo, tá? Então, é uma análise mais crítica, né? Que você pode fazer em relação aí a qualquer exercício, não só da área elétrica, mas outras disciplinas também que vocês tenham aí, focada mais em mecânica. Se tiver mais de uma possibilidade, dá para se fazer uma análise crítica e focar na que é mais simples, tá, de se resolver. Então, falando agora da resposta temporal, tá, para o circuito, olha que chique aqui a resposta, ó. Eu tenho um seno, né, dá para se notar claramente isso, né, ó. Corrente elétrica parte de zero. A gente calculou, né, na aula passada, que o valor inicial da corrente é o quê? Zero, né? Independente ali se é um seno, se é uma exponencial deslocada no tempo, né? Partiria aqui do zero e finalizaria aqui em zero.
Então, partiu de zero, foi para um valor de pico, né? Pico positivo, pico negativo, um segundo pico positivo que é menor que o primeiro, tá? Um segundo pico negativo que é menor também que o pico anterior, e assim vai, ó, vai reduzindo, né, esse pico a pico, até estabilizar em zero. Então, o que acontece? Deste pico para zero, eu tenho aqui uma descida que é exponencial, e do pico negativo também, tá? Então, eu tenho uma exponencial no outro sentido. Então, essa exponencial é justamente aquele e elevado a menos 400t que nós tínhamos para corrente, né? Tanto que a corrente deu como amplitude 0,300 e alguma coisa, né? E aqui simulando no PSIM, ficou bem próximo, né? O valor de pico ali é esse 0,300 e pouquinho que a gente tinha calculado. Então, aqui seria o valor inicial, que vale zero, o valor máximo da corrente ali, que é próximo de 0,3, o valor mínimo da corrente, né, já foi abaixo, ó, já foi abaixo de menos 0,2, né? Na verdade acima, né? 0, sei lá, 0, menos 0,18, que seja, já é superior, né? Menos 0,2 seria mais negativo, então aqui temos o valor mínimo da corrente e temos o valor final da corrente, que é zero. Parti de zero, oscilei e retornei para zero. Essa é a corrente do circuito. Para um projeto, eu iria me atentar bastante nesses valores aqui, tá? Nesses picos positivos e negativos. O valor em regime é importante? É importante também. Mas para projeto ali de componentes que são mais sensíveis, esses picos aqui, eles devem ser bem dimensionados para que o sistema funcione de forma correta. Tá? Então, a resposta gráfica da corrente é essa. A resposta da tensão no resistor agora, tem aqui o valor inicial, que vale zero. Tem o valor de pico, que era em torno de 2, alguma coisa, que nós calculamos, né? O valor máximo. O valor mínimo da tensão é de menos 1, alguma coisa aqui, né? Superior aqui a menos 2, né? Então, hoje no pico negativo, ele sempre tende a ter uma amplitude menor quando se parte de um seno, né? Obviamente, se eu fizer... Ah, fiz uma derivada, professor, então, em vez do seno, partiu de um cosseno, né? Então, você pode ter um pico para o outro lado. Então, você tem mudanças, né? Ou parte aqui, né? Parte desse valor de pico e vai lá para baixo. A gente vai ver uma resposta similar a essa, tá? Se tem aqui, se parte de um valor 90 graus defasado, né? O seno para o cosseno tem-se essa defasagem de 90 graus. Então, ao invés de partir de zero, eu parto ali do valor de pico. Mas vou amortecendo até estabilizar em um determinado valor. O valor da tensão no resistor final será de quanto? Será de zero também, porque é proporcional à corrente. Então, por lei de Ohm, se eu tenho tensão igual resistência vezes corrente, se a corrente é zero, 0 vezes resistência dá 0 volts, ok? Então, a resposta temporal também é um seno amortecido, finalizando em zero, mas tendo um valor de pico já de 2, sei lá, 2 volts aqui, né? A gente calculou 2,54 no PSIM, deu uma pequena diferença aqui, mas é bem próximo. Aqui no indutor é o que eu comentei com vocês, né? Ó, se eu pegar, pega seno, deriva, dá quanto? Né? Da qual função, aliás, né? Dá um cosseno. Então, a derivada de seno é cosseno. Só que o seno parte de zero. Cosseno parte de 90, tá? Então, a gente parte ali do valor de pico. Existe uma defasagem de 90 graus de seno para cosseno. Então, lembra lá, ó, aula de ontem, né? Aula de ontem. O circuito era alimentado em quanto? 10 volts.
O indutor tinha como valor inicial quanto? A gente aplicou lá o teorema do valor inicial, S tendendo a infinito, T está tendendo a zero, né? Então, em T igual a zero, quando eu ligo o circuito, tem um valor inicial no indutor. Qual o valor inicial do indutor? Era I, né? Que é o valor da fonte. Só que no nosso exemplo prático, o valor da fonte é 10. Então, a tensão no indutor é 10, que equivale justamente ao valor de pico da senoide, da cossenoide, né? Porque aqui é como se fosse uma senoide defasada de 90. Então, parte aqui do valor de pico, que é 10, vai para um valor mínimo, mas que já amortece, né? Então, não vai lá para menos 10, vem aqui para menos, sei lá, 7, por exemplo. E retorna aqui para um pouco abaixo de 5, e assim vai amortecendo até ficar estabilizado em 0. Então, o valor de pico aqui é 10, tá? Então, o projeto do indutor tem que suportar 10 volts. Normalmente, coloca-se uma margem, né, de tolerância aí para se ter aí uns 20% pelo menos, tá? Então, o indutor deveria suportar pelo menos 10 volts. Daí, aqui eu vou amortecendo o sinal e chega a estabilidade em 0. Então, o valor máximo acaba sendo justamente o valor de partida, né, que também é 10. O valor mínimo aqui em torno de menos 7, né, mais ou menos. E o valor final da tensão vale 0, tá? Estabiliza em 0. E temos, por fim, o sinal VC, né, a tensão no capacitor. Então, olha só, a tensão no capacitor, o que acontece? Parte ali de um menos cosseno, né? Então, cosseno, eu teria aqui o valor de pico, né, na partida, e aqui no capacitor, parte-se de um menos cosseno, pico negativo. Então, partiu de 0, foi ali até por exemplo, aqui, sei lá, 17, né? Bateu aqui em 5,5, por exemplo, foi lá para 13, desceu aqui para 8, 12, 9, 11, 9,5, 10,2, 9,9, 10,1, estabilizou em 10. Tá? Então, aqui, o capacitor, o que acontece? Começa em 0 e estabiliza em 10. Por quê? Ele carrega, né? Se eu conectar um capacitor numa fonte, ele carrega com o valor da fonte. Então, a minha fonte é 10. Então, vai ter essa oscilação, mas o valor final da tensão é 10. O valor mínimo é justamente o valor de partida, que é 0. O valor máximo seria aqui um pouco acima de 15, né? Sei lá, uns 17 volts, por exemplo. E o valor final, 10 volts, que é o valor da tensão já estabilizada aí no capacitor. O valor da alimentação, né? O valor final do capacitor é sempre o valor de alimentação quando você fala aqui em sistemas alimentados em corrente contínua, tá certo? Alguma dúvida, turma? Perguntas? Dúvidas aí? Tranquilo, professor. Ok. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui um exercício, tá? Um exercício para nota. Faz tempo, né, que vocês não têm nenhum tipo de atividade parecida. Então, eu vou deixar aqui esse exercício para vocês realizarem e me entregar depois. Pode ser por e-mail, tá? Ou pelo sistema aqui do Meetings. Eu verifico depois com o professor Marafão como ele estava fazendo, tá? Para receber esse tipo de atividade. Mas depois eu passo, tá? Para vocês
em relação à entrega, aí eu coloco aqui no sistema, sistemática para a entrega dessa atividade. Mas a atividade em si, ela é bem similar ao que foi desenvolvido, tá? Eu peço para que vocês encontrem a função da corrente, das quedas de tensão sobre os componentes passivos do circuito ao lado, bem como as curvas de resposta temporal. Então, eu coloquei para vocês as curvas, né, agora há pouco, e através do simulador PSIM dá para fazer esse levantamento das curvas. Então, você vai lá, coloca uma fonte DC edita amplitude para 20 volts, né? Resistor 50 ohms, indutor 1 mini, capacitor 100 micro, circuito série, tá? Sem muito problema aí, né? Eu abro o circuito, conecto aqui um amperímetro, um voltímetro em paralelo com resistor, indutor e capacitor, e terei, então, as curvas para tensão e corrente. Com essas curvas, eu quero que vocês façam aí uma ratificação, tá, do resultado obtido na teoria, comparando com os sinais ali iniciais, pico positivo, pico negativo e valor final ali do sistema, tá? Se tiver, tá? Porque o sistema de segunda ordem, ele pode ser de 3 formas, né? Sobreamortecido, criticamente amortecido. Então, pro sinal de resposta, se for puramente exponencial, você vai ter ali uma exponencial, uma soma barra subtração ali de exponenciais, tá? Então, você vai ter uma resposta, vai ter um valor inicial, né, um ponto de partida, e um valor final, tá? Esse valor inicial, valor final, eu quero que vocês comprovem através das funções matemáticas aí para a corrente de tensão, e eu quero que vocês demonstrem de forma gráfica no PSIM, tá? Então, faz a simulação, copia a imagem, joga num documento, num ponto .doc mesmo, tá? Daí, embaixo, você pode colocar lá, professor, calculei, né? Fiz o passo a passo, cheguei nessa função, daí você descreve ali o passo a passo que você utilizou para chegar naquela função no Word Equation, né? Que hoje é a funcionalidade que eu utilizo, inclusive, para a criação das aulas. Então, você vai colocando ali o passo a passo da função, saí da definição do indutor, fiz a derivada aqui para a corrente, a função era essa, derivando, né? Você coloca ali uns 2, 3 passos da derivada, a função final é essa, tá? Se eu aplicar o teorema do valor inicial, eu tenho o valor da corrente de partida do sistema. Se eu aplicar o teorema do valor final, tenho a corrente final do sistema. E daí você vai apresentar aqui, através desses dados, né, esses parâmetros para que eu possa comparar aí, né, os dados que vocês obtiveram, tanto no equacionamento quanto o dado aí real, né, através do simulador no ambiente PC. Beleza? Alguma pergunta em relação ao exercício? Professor, só um comentário que eu posso fazer. De repente, as atividades que a gente entregava pro Marafão, a gente entregava pelo Classroom. Você consegue criar uma atividade lá. E daí dá pra colocar prazo, tudo, e daí a gente só devolve pra você a atividade pelo Classroom mesmo. Daria pra fazer dessa forma que o senhor falou. Então, aqui eu tenho no Classroom, eu tô vendo aqui, eu tenho Classroom Materials e tenho Assignments. Seria esse Assignments aqui? Isso, eu acredito que seja esse assignments, professor. Não tenho certeza que eu nunca cheguei a gente não vê muito essa tela, mas acredito que seja isso. Você provavelmente Tá. consegue criar um novo assignment, daí você consegue, por exemplo, upar esse PowerPoint e escrever, faça o exercício na última página, e daí ele deixa uma área para a gente poder mandar os arquivos de volta,
e ele já dá data, e aí já fica, acho que tudo mais estruturadinho, professor. Ah, então eu vou fazer isso. Bem, eu fiz a apresentação aqui da tarefa para vocês, né? Eu vou na sábado do assignments, eu crio ou vejo com o professor Marafão o passo a passo para que eu possa criar essa tarefa. E daí vai ficar disponível aí para que vocês subam um PDF, tá? Pode ser .doc ou PDF, com um arquivo. Nesse arquivo devem ser contempladas imagens, tá? Das curvas de resposta para tensão e corrente do circuito, tá? E os dados, eu quero que vocês sinalizem de alguma forma, ou por seta, pequenas circunferências, como fiz na apresentação da aula, né? Os pontos principais do gráfico. Ó, pelo cálculo, obtive, por exemplo, o valor final da tensão do capacitor, foi calculado para um determinado circuito, pela função daquela de tensão dele, cheguei em 50 volts. Ah, na simulação, ó, em regime permanente, esse ponto aqui representa regime permanente, de fato dá 50 volts. Tá? Eu quero alguma sinalização nesse sentido, para que haja ratificação clara, tá? Do que foi calculado, do que foi levantado nas funções, para o que foi obtido de forma gráfica. Ok? Perfeito, professor. Então, por hoje é isso, turma. Eu agradeço aí a participação, a atenção de todos, tá?